Fala pessoal, já vou chamar aqui meu convidado de hoje. Deixa eu já liberar que tô botando. Show de bola. Pronto, entrei. Que honra, meu Deus do céu. Isso parece aqueles encontros para a história. Deixa eu botar aqui o título da live. E aí, professor, tudo bom? Tudo tranquilo, Zé Roberto? Dentro do possível. Eu tive que procurar a chave aqui do quarto, algo que eu nunca tinha feito para poder garantir o prosseguimento dessa live, o bom procedimento comum, né? Ordinário. Tudo bom, professor? Pô, em primeiro lugar, agradecer aí profundamente por você ter aceitado esse convite, né? Apesar de eu nunca ter sido seu aluno assim presencialmente, né? Você é daqueles ícones que uma geração chama de professor, e é verdade. Às vezes eu acho meio brega assim, a galera que chama todo mundo de professor, sabe? Fica citando todo mundo como professor, mas tem alguns que a gente tem que referenciar e você é um deles. Não preciso nem apresentar, né? Professor Alexandre Câmara, desembargador aqui no Rio, doutor em processo e professor agora da FGV, né, professor? Uma grande aquisição aí para essa faculdade que é diferenciada, né? O projeto é totalmente diferenciado lá na FGV e agora tem mais um grande aí do processo civil. Então, eu tenho uma santa inveja dos alunos da graduação da FGV nesse momento. A professor também tem uma pós-graduação lá na... É pós, né? Lá no fórum, né? Lá no curso Fórum tem a pós-graduação. Na verdade, ali você tem um curso completo de processo civil com opção de pós, né? Quer dizer, quem quiser Sim, fazer a pós, aí tem aqueles complementos e tal, né? Aquelas matérias sim. da Chato. metodologia. Então, que, enfim, quem quer fazer pós tem que fazer, Tem mas que se a pessoa fazer aqui. só o curso de processo, sem a pós, só para se reciclar, para atualizar, pode fazer também. Sim. E quantos anos já esse curso? É, Desde o 23, código 39. mais ou É. menos isso. 20, uma turma de manhã e uma turma de noite Incrível, toda. incrível, cara. Incrível. Isso já Inclusive diz tudo, né? na quarentena, agora com aula só online, né? Porque antes as aulas começaram, claro, só presenciais, né? Aí veio o dilúvio, a Arca de Noé e tal. Aí depois passou a ter um misto, aulas presenciais Doideira. ou online, Sim. escolhe, né? E agora, durante a quarentena, só online, mas assim que esse negócio passar, a gente volta a ter aula presencial também. Sim, e só uma questão de ordem preliminar aqui. Essa casa aí é a biblioteca ou é seu habitat, seu lar Não, na doméstico? verdade, eu estou passando isolamento na Serra, né? Eu tenho um esconderijo Terceira corrente. na região serrana e eu estou escondido aqui, isolado do mundo, né? Trabalhando feito um louco, dando aula online, ao vivo, gravando aula, trabalhando nas coisas do tribunal, tentando Ainda tem isso. os processos que não pararam de chegar, É. escrevendo um livro novo, enfim, estou Isso fazendo eu tenho coisa. certeza, isso eu tenho certeza. Não, porque quem não sabe, o professor Alexandre Câmara tem uma biblioteca à parte, né? Um oásis. Eu agora estou longe dela, mas, né, por causa do isolamento, eu estou longe dela. A minha biblioteca não fica na minha casa. Essa história virou urbana, mas ela é verdadeira. Eu tenho um apartamento onde moram os meus livros, é verdade. Sim. E quantos livrinhos tem lá? Uma meia dúzia, né? É uma meia dúzia de 16 volumes. Que loucura, que loucura. E professor, e o livro novo aí? Eu sabia que ia ter um livro novo, porque todo intervalo aí a gente quer aproveitar para escrever e você já tem. Sempre foi confidencial, uma vez que escreve muito rápido, né? Se É, imerge lá, sai escrevendo, a pegada meio Chico Xavier e o negócio na nasce, né? verdade, na Parto verdade normal. eu aprendi a descrever o que acontece comigo. Não, não tem nada de Chico Xavier nessa jogada, não. É. Eu aprendi a descrever o que acontece comigo com o saudoso professor Youssef Said Carrali, um dos maiores civilistas do Brasil. A garotada mais jovem aí que está vendo a gente talvez não tenha tido muita oportunidade de conhecer. Foi um grande civilista. E o professor Carrali, que é um daqueles que a gente chama de professor, acho que todo mundo chamava ele de professor, o professor Carrali dizia que há pessoas que têm cérebros nas pontas dos dedos. Né? Eu acho que é isso, eu penso com a ponta do dedo. Então, o meu dedo vai Enquanto pensando escreve. enquanto escreve.
e eu realmente tenho essa sorte de escrever rápido. E aí tô fazendo um manual de processo. Ah, é. Sim. Mas ainda tá no começo ou não? Outro dia você postou lá intervenção de terceiro. Na verdade, assim, eu meio que comecei agora, já estou com 600 páginas escritas. Quase, eu realmente escrevo rápido. Maneiro, muito bom. Vai ser, pô, vai ser mais um livro de referência aí, porque o novo processo civil brasileiro é, pô, um sucesso absurdo, né? Aquela a amarelinha, qual edição? Eu só tenho a vinho, cara, que é a segunda. Tem até minha vergonha de falar isso. Essa aqui é a sexta, que saiu agora, né, 2020. Né? E, na verdade, o manual que eu estou escrevendo agora, ele é um desenvolvimento desse. Né? Então, eu estou Sim. pegando esse livro e transformando num manual em volume único. Aí é um manual mesmo, completo, com todos os tópicos da matéria. Muito maneiro. Não, e esse livro, o seu novo processo civil brasileiro, as lições anteriormente também, né? Mas nessa transição, acho que deve ter sido o livro que mais serviu como referência. Acho que todo mundo comprou, né? E é engraçado que no prefácio, né, do ministro Marco Aurélio tem lá justamente aquele paralelo, que foi o paralelo, provavelmente, não tem nem como dizer que não teve intenção de fazer, com o do professor Barbosa Moreira, né? Na época também da transição, e chegou em quantas edições tinha aquele livro? Quase 30, eu acho, né? Teve 29 edições, né? O livro do professor Zé Doideira, né? 9. Mas é um livro muito curioso, né? Porque é um livro que nasceu para ser uma obra de transição, né? De Exatamente. apresentação de um novo código, que acabou vivendo toda a vida do código. Né? Não é a minha pretensão com esse livro. Eu não quero daqui a 30 anos estar fazendo, sei lá, a 40ª edição do livro, que ainda se chama o Novo Processo Civil Brasileiro. Né? Uhum. O professor Zé Carlos fez isso, ele manteve isso, manteve inclusive o título do livro até o final. Né? Ele nunca aceitou mexer nisso. Né? E a minha ideia desde o início com esse livro era que ele fosse um livro para um momento inicial e que seria para mim também o ponto de partida de um outro livro. Né? Sim, Então, e é o que vai acontecer, né? Faz mais transformando, sentido. é outro livro. Né? Vai ser realmente um outro livro. Estou relendo tudo, repensando tudo, reescrevendo tudo, inserindo muita coisa nova. Então, deve sair aí com, sei lá, o triplo do tamanho desse. Né? Porque realmente vai entrar muita coisa nova. Sim. Não, não, o livro do Barbosa Moreira era um livro, era um autêntico manual, né? No sentido, acho que mais puro da coisa. É, Porque você vê que o foco era o procedimento comum, né? Era assim, um passo a passo do é, código, como é o é. teu também, que não tem os procedimentos especiais, né? Não foi a E preocupação esgotar, mas realmente eu agora auxiliar e auxiliou, né? ao mais completo, né? Quer dizer, eu vou incluir procedimentos especiais. Esse meu aqui já tem execução, cumprimento de sentença, Sim. tudo isso vai ser ampliado. A ideia é fazer um manual em volume único, né? Mas um manual que segue mais ou menos essa estrutura de estilo, digamos. Então, de novo, vai ser um livro sem notas de rodapé, porque não é para ser um livro acadêmico, não é uma tese, né? É mesmo um manual. Então, aquele modelo europeu, que muitos autores europeus usam, né? De fazer um manual, não cita ninguém, é a opinião do autor do livro. Quem quiser conhecer outras opiniões, tem outros bons livros para ler, né? Então, a ideia é essa. Né? Sim. Agora, tô ainda escrevendo, não faço ideia de quando eu vou acabar. Né? É o lado bom da quarentena, eu estou tendo tempo para escrever. Então, todo dia de manhã, acordo cedinho, antes da casa começar a funcionar, eu já começo a escrever. Aí Tem meus que filhos ser. vão assistir as aulas deles, eles estão tendo aula online e tal, e É. quando eu não estou dando aula, estou escrevendo, enfim. E é isso. Não, isso é uma coisa engraçada também, porque eu, assim, nunca fui um cara muito culto, sabe? Eu nunca li muito, assim. Tempo livre eu não lia literatura e tal. Eu não sou um cara erudito. Jogava videogame, futebol, isso é coisa que eu gostava, né? Lógico, estudava muito no colégio, faculdade, mas, sim, esse aspecto eu nunca tive. Mas depois que a gente, desembargador aí, Rinaldi também, prestigiando. Depois que eu comecei a estudar para vários amigos, na verdade, Cavaco, Mazola. Mazola é sempre o primeiro. Acho que o Mazola fica 24 horas aqui no Instagram, cara. E depois que eu comecei a estudar, e sobretudo mestrado, né, que foi meu passo aí, passo até que você porra, pulou direto pro doutorado, né? E, e aí, doutorado, a gente começa a gostar de escrever, né? Me relaxa. Eu não sei se é esse caos também que se forma aqui na minha casa, essa guerra civil de quarentena aqui com esses moleques, mas, cara, o momento que me deixam escrever dá até uma paz, né? Que coisa de doido, as coisas vão mudando, assim. Eu, E eu imagino que com você seja 100 vezes isso. eu sempre li descontroladamente. Né?
A minha mulher diz que eu leio até tomando banho, porque eu aproveito para ler o rótulo do shampoo. Assim, eu leio, Isso eu faço também, às vezes. O eu shampoo eu leio. passou na minha mão, eu tô. Agora eu tenho um pouco mais de dificuldade para ler o rótulo do shampoo, porque eu não consigo tomar banho de óculos, né? Então, e para ler eu preciso dessa ajuda aqui. Mas eu sempre li muito, eu sempre li descontroladamente, eu tenho uma imensa paixão pelos livros, né? Dá para ver, né? Quer dizer, a ideia da história de eu ter uma biblioteca e tal. No caso. Os livros sempre foram a minha grande paixão. Eu sempre li muito e li de tudo, né? Não é uma coisa de só ler livro jurídico. Eu leio rigorosamente tudo que você imaginar. Passou pela minha frente, eu estou lendo. Ficção, tal. Eu sou... pouca gente até sabe disso, né? Eu sou absolutamente enlouquecido por romance policial. Né? Então, para você ter uma ideia, nessa minha biblioteca, eu devo ter mais ou menos uns 500 livros de literatura policial, que é uma Isso é muito quantidade bom, né? considerável, assim, muito além de Agatha Christie, né? Autores policiais do mundo inteiro, russos, suecos, ingleses, australianos e tal. Eu fico catando literatura policial, eu gosto muito, mas leio sobre tudo, eu sempre li muito, né? E aí escrever acabou se tornando algo muito natural na minha vida, né? Eu gostava do tempo de colégio, fazer redação, tal, eu sempre gostei disso. E aí se escrever se tornou uma coisa muito natural. Então, ao longo desses anos aí, só escrevi sobre direito, claro, né? Mas ao longo desses anos todos, esse vai ser o 17º livro, né? Então é uma quantidade considerável, né? Impressionante. Tem um projeto de um livro de crônicas, na verdade. E esse projeto existe, mas ele fica meio dormindo. De vez em quando eu vou lá e escrevo e tal. Mas crônicas que têm a ver com direito. Na verdade, crônicas de coisas que eu vi acontecerem no direito, fatos pitorescos e tal, tentando transformá-los em crônicas. Mas esse é um projeto que eu não sei quando é que vai ficar pronto e tal. O livro, na verdade, ele nasceu de um nome, né? Surgiu a ideia de escrever um livro com um nome que me passou pela cabeça um dia, na porta do fórum, sentei e chorei. E a partir daí, então, surgiu a ideia e tal, mas, sei lá, eu devo ter umas 4 ou 5 crônicas só escritas e não mais do que isso. Pô, mas outra coisa também que me chama a atenção, né, nas suas aulas e tal, e mesmo qualquer conversa contigo ali na sala dos professores, quando vai naquela sala dos professores, ficou meio assim, parece um moleque indo no treino do Flamengo, sabe? Ele olha só, tem ídolo. E aí quando é você, eu fico até meio nervoso, né, ô Camila? E aí, Camila tá aí, né? E aí, aí você é um grande contador de histórias, né, professor? Isso, porra, torna a aula um negócio agradável. E outro dia a gente estava conversando sobre procedimento especial. Você veio, mandou uma história de protesto a bordo. Eu falei, não é possível, que o cara também atrai, né? As coisas acontecem. Comigo não acontece nada, entendeu? Comigo acontece tudo. Então são muitas crônicas na vida mesmo. E esses casos concretos que a gente lida no direito, né, velho? Na verdade, eu acho que o que acontece é o seguinte, eu criei meio que o hábito de filtrar tudo com olhos de jurista, né? Então, tudo que acontece assim em volta de mim, eu fico tentando ver como é que aquilo funciona juridicamente. E isso acaba fazendo com que eu me divirta muito, né? Então, assim, na novela tem uma cena de uma audiência, já começa a dizer que está tudo errado, né? Porra, essas audiências de novela é um rito muito especial, especialíssimo. Exatamente. Eu não critico muito quando eu estou vendo um filme estrangeiro, porque, enfim, eu não conheço tão bem, né, o sistema, então pode ser que esteja. E eu não fico dizendo assim, no Brasil não é assim, isso eu não faço. Né? Mas agora eu estou vendo uma novela, tem lá uma cena e tal. Eu me lembro de umas novelas mais antigas, que sempre tinha uma história de uma personagem que dizia assim, caramba, o fulano não devia pensar em divórcio litigioso, não é possível e tal. Então, assim, isso acaba gerando muita história, né? Mas acho que também a gente veio aqui para falar de processo, né? Tô lembrando aqui a propósito disso. É que eu tento fugir desse assunto para não ser engolido por você. Eu estava aqui com esse livro. Isso aqui, essa capa aqui, me fala um negócio. Isso aqui é um distinguishing? Essa é a ideia dessa capa? Cara, essa capa, eu vou te dizer, essa capa, eu nunca consegui entender direito o que ela é. Eu acho genial. O que são eu não sei. Mas eu sei que isso aqui deve ser uma aplicação, cabe reclamação. Acho que tem uma ideia aí de um distinguishing e tal. Mas essa ideia ela foi proposta pelo meu editor, que é o Henderson Fust, que é um cara sensacional, né? E que tem uma cabeça assim, muito, muito legal. E ele olhou e falou assim, o que você acha dessa capa?
sabe, eu bati o olho nela e falei, legal, é bonita. E, assim, mas eu te confesso que eu nem debati muito com ele o que era isso, não. Mas acho que, de repente, tem um distinguishing aí no meio. Não, isso é um distinguish certo. Ô, professor, uma vez eu estava vendo uma entrevista lá de um deputado, e aí ele falou o seguinte: tem duas coisas que um amigo meu inglês não entende no Brasil, que é ponto facultativo e essa lei não vai pegar, né? E realmente não dá para explicar. Agora, o que você acha que pegou e não pegou no código? Por exemplo, o artigo 10 do código, eu sei que é muito caro para você. É. No geral, ali no tribunal, como é que você vê o zelo em relação a ele, por exemplo, e outros aspectos aí? Zé, o artigo 10 é um artigo, assim, para mim ele é muito importante, né? Eu sou um estudioso do princípio do contraditório há muitos anos, há quase 30 anos que eu me dedico a estudar o princípio do contraditório. Eu fui uma das primeiras pessoas a escrever no Brasil sobre proibição de decisão surpresa, quando ninguém nem pensava no artigo 10, né? Em, sei lá, 2000, 2001, eu já escrevia sobre isso. Eu tenho muito medo da gente dizer assim, o artigo 10 pegou, o artigo 10 não pegou. Né? Porque isso acaba vindo muito de uma observação que cada um faz da sua experiência pessoal, sem que você tenha uma pesquisa. Não temos pesquisa. Eu estava, né, agora está suspenso, mas eu estava, antes de começar esse período de isolamento, coordenando um grupo de pesquisa lá na nossa Escola da Magistratura, junto com a professora Isabel Nunes, que é doutora em antropologia e é uma tremenda craque em pesquisa empírica, e que eu não sei se ela está aqui hoje nos vendo, mas ela está sempre aí participando das coisas do Instagram. E eu e a Isabel estávamos juntos coordenando esse grupo de pesquisa, que é uma pesquisa empírica sobre como o artigo 10 tem sido interpretado e aplicado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente está fazendo a pesquisa entre 2016 e 2019. Né? Então, o código entrou em vigor em 2016, 2016 é o nosso ponto de partida, e a gente vai até 2019. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando a gente foi fazer o primeiro levantamento de quantos acórdãos nesse período mencionavam o princípio da não surpresa, veja, porque é mencionar, nem que seja para dizer, olha, aqui não teve nulidade, aqui não teve, mas, né? Só de mencionar, a gente encontrou mais de 600 acórdãos no Tribunal do Rio de Janeiro em 3 anos. Quer dizer, acho que isso é a prova de que, pelo menos, o tema está na ordem do dia. As pessoas estão debatendo isso. Né? E aí a gente agora está fazendo, além desse levantamento quantitativo, a gente está buscando, com um grupo de pesquisadores, fazer uma análise qualitativa para entender como é que isso está sendo aplicado e tal. Mas acho que talvez a ideia de que o artigo 10 não pegou pode acabar se tornando uma falsa impressão lá no final. Eu não sei. Né? Isso vai depender ainda dos resultados dessa pesquisa. Sim, e essas pesquisas jurídicas, a gente fala muito, cara, que faltam pesquisas. Apesar de ter vários institutos aí que levam pesquisas também, né, com muita seriedade. Eu acho que um aspecto que dificulta muito é a própria base de dados, né? Jurisprudencial dos tribunais não tem uma uniformidade. Você não consegue pesquisar no inteiro teor no TJ, por exemplo, apesar de ser algo que falei lá com o Fábio Porto, até que eles têm interesse de desenvolver, né, melhorar isso. O STJ-STF já é bem melhor o sistema de pesquisa, né? É verdade. É bem melhor. Eu acho que isso é um aspecto que dificulta, né? A gente está tentando lá. Eu acho que a gente precisa de pesquisa empírica, né? Sem pesquisa empírica, a gente não vai chegar rigorosamente a lugar nenhum. E aí, voltando ao professor Zé Carlos Barbosa Moreira, né? A gente vai ficar no impressionismo. Eu tenho a impressão de que isso pegou, eu tenho a impressão de que aquilo não pegou. Com o artigo 10, eu acho que hoje só dá para a gente ter impressões. Não dá para ir muito nisso. Né? Agora, coisas que dá para ter certeza, assim, coisas que eu não vou dizer que não pegaram, mas que pegaram em uns lugares e não pegaram em outros. Né? Decisão de saneamento e organização do processo. Eu fui participar de um evento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e lá todo mundo faz. Quer dizer, o juiz diz assim, mas a lei não diz que é para fazer, a gente faz. Né? Por que não faria? E eu vejo aqui no Rio de Janeiro que quase ninguém faz. Né? Então, tem coisas que eu acho que pegam em uns lugares, não pegam em outros, mas também só tem 4 anos, né? Que o código está em vigor, é muito pouco. É que a gente hoje vive com uma velocidade que a gente quer que tudo aconteça muito rápido. Né? Mas a gente precisa de tempo para as coisas acontecerem. Sim.
E essa decisão de saneamento, eu acho que o saneamento talvez seja um dos atos mais inexplicavelmente ignorados mesmo. Não tem menor padrão pelos juízes. Eu acabo rodando muito aí no Rio, né? Cada defensoria. Cara, tem gente que faz aquele despacho de provas e dane-se, não fixa ponto controvertido. Muita gente, na verdade. E tem gente que faz aquela decisãozinha ainda. Quando é tão simples, né, seguir ali aquele rol do legal, que facilita muito até para o juiz. Eu acho que saneamento deveria ser o momento de botar a bola no chão, né, e organizar a instrução, e às vezes passa batido. Aí no final vai alegar alguma nulidade, fica um processo confuso, né? Mas realmente é um dos momentos mais abandonados assim, do processo que não, que ainda não pegou 100%. Eu acho interessante nesse seu livro aqui que você faz um paralelo com vários sistemas de precedentes, né? O própria terminologia de precedente é uma expressão que não tem a menor uniformidade também, apesar de que depois do código muita gente se preocupou com isso, né? Se abordou muito isso, mas eu vejo que essas expressões são muito mal utilizadas. Aí eu queria saber de você, o que você considera que é precedente, o que não é? Isso é um falso problema, né? E como é que você vê também outro aspecto que é o que no doutorado eu estou estudando, pretendendo sustentar, que é a eficácia desses precedentes, no meu caso especificamente das teses fixadas, mas enfim, esses padrões decisórios, né? Para fora do judiciário. Você sentiu isso um problema nesse no direito comparado, assim? É, ou ainda tem aquele dogma da separação dos poderes, ou ninguém também meteu a mão nesse ninho de cobra aí? Olha, acho que a gente tem que considerar algumas coisas aí. Primeiro, que a gente não pode tentar querer entender o sistema brasileiro de precedentes, e que não é só de precedentes, é também de enunciados de súmula, né? Porque enunciados de súmula não são precedentes, mas a gente não pode querer tentar entender esse nosso sistema olhando para o common law. Tá? Definitivamente não é a mesma coisa. Os nossos problemas são uns, os problemas deles são outros. Né? E quando a gente olha para o common law, o sistema de precedentes deles é um sistema que é construído a partir da ideia de que o direito só é direito a partir do momento em que existe o precedente. Então, para eles não faz sentido você dizer assim, tem o precedente, mas a administração pública não segue. Seria a mesma coisa que aqui no Brasil você dizer tem a lei e a administração pública não segue. Para eles isso não faz sentido. Né? Porque o direito é o que o precedente disse que ele é. Né? Assim como para nós aqui, em tese, o direito é o que vem da lei, para eles lá, o direito vem do precedente. Então isso para eles não é um problema. Para nós aqui é. Né? A gente tem essa coisa da separação dos poderes e tal. Aí o tribunal falou, será que a administração pública está vinculada e tal? Para alguns precedentes, a eficácia vinculante alcança a administração pública por determinação constitucional. Né? Sim. A Constituição fala lá que as decisões do Supremo Tribunal Federal, dos processos de controle direto da constitucionalidade, vinculam a administração pública. Então, não seguir essa eficácia vinculante seria desrespeitar a própria Constituição. Agora, quando a gente fala de precedentes que têm força vinculante por força de lei, como o acórdão de recurso repetitivo, o acórdão de IRDR, né? Ou de IAC. A força vinculante vem da lei e não da Constituição. Aí a gente teve um problema mesmo, que é o nosso modo de lidar com a separação de poderes. Né? Eu realmente não vejo como possa a lei dizer, olha, o que o tribunal decidir aqui vincula os juízes e a administração pública. Me parece que essa é uma questão que tem que ser resolvida mesmo no plano constitucional. Agora, uma coisa é você dizer que não há uma eficácia formalmente vinculante. Outra coisa é você dizer que pode ser desconsiderado. Não pode. Né? Porque, mas a administração pública não está vinculada. Sim, mas o judiciário faz controle dos atos da administração pública. Então, a administração pública não está vinculada, mas aí se ela fizer diferente, a pessoa que se sentir prejudicada vai para o judiciário e o judiciário vai exercer o controle com base nesses precedentes. Né? Então, eu acho que talvez seja uma vinculação mais fraca, né? Mas ela, no fundo, acaba tendo que existir. Sim. Não, e exatamente, tem essa questão da inafastabilidade que vai acabar desaguando no judiciário. E a pergunta né, deveria ter alguma reprovação maior também? Como é que a gente faz para isso pesar? Não digo para a administração, mas mesmo para os particulares, né? Que nas suas relações lá no plano de direito material desrespeitem essas decisões. Será que isso deveria pesar em algum momento?
por exemplo, a fixação dos honorários. Eu não sei como é que a gente poderia criar essa cultura extrajudicial de maior respeito também, porque eu até entendo que às vezes não dê para seguir, porque é muita decisão. Uma coisa é a jurisprudência dominante, que é um negócio que me ficou até arrepiado, né? Mas outra coisa são as teses fixadas, né? Porra, e súmula. Eles têm uma clareza, a súmula nasce para isso, eu acho, né? Para simplificar a vida dos aplicadores do direito, né? E aí, ao mesmo tempo que isso é desconsiderado, será que isso não deveria pesar em algum momento? Como é que a gente pode criar essa cultura? Ou é algo cultural 100%, como é aquela história que você conta do Neil Andrews lá? Um negócio que não entra na nossa cabeça, né? Como é que ninguém desrespeita? Aqui a gente já sabe que vai desrespeitar. Eu acho que essa questão é puramente cultural. Tá? Eu acho que se a gente começar a dizer coisas do tipo, quem não cumprir precedente paga honorários maiores, se o juiz não aplicar o precedente, ele é que vai ter que pagar as custas, sei lá. Se a gente ficar pensando em sanções punitivas, né, eu acho que vai ter sabotagem de todo jeito. Né? Acho que a questão é mesmo cultural. E não acho que a gente consiga mudar a cultura em pouco tempo. A gente não muda a cultura em 4 anos, em 5 anos. Né? Quando o código estava na vacácio, eu me lembro que muita gente dizia assim, ninguém vai aplicar esse código, todo mundo vai continuar aplicando o código velho e tal. E eu dizia para todo mundo o seguinte, eu não estou preocupado em saber se o juiz de hoje vai aplicar esse código. Eu quero saber como é que o juiz de daqui a 30 anos vai aplicar esse código. E daqui a 30 anos vai ter juiz que nasceu com esse código já em vigor. Né? Sim. O cara que passa na magistratura com 27, 28, ele vai ser juiz daqui a 30, e ele quando nasceu esse código já estava em vigor, ele nunca viu o outro. Como é que ele vai aplicar um código que ele nunca leu? Sim. Acho que a gente tem que ter essa visão de futuro. E acho que a tendência é que devagarzinho, no futuro, essas coisas vão se consolidar. E tem que ver também como é que vai se posicionar os próprios tribunais, né, em relação a isso. Porque agora a gente teve aquele episódio do STJ em relação à reclamação, né, que foi muito criticado, mas que tem 2 pontos da decisão. Né? O primeiro ponto é ela não cabe. Não cabe, é forçação de barra demais. Mas o segundo ponto é meio que uma autocontenção do STJ, né? Sincera, dizendo que não dá para fiscalizar tudo, apesar de que eu acho que esse juízo foi feito pelo legislador. Né? E os tribunais locais têm que aplicar, e o 1030 também vai nessa linha um pouco, né? De terceirizar. O STJ fixa, o STF também, né? E os tribunais aplicam. Mas a gente sabe também que invariavelmente vai ter não aplicações, mal aplicações, né? Mais aplicações, e como é que vai que a gente vai ficar nesse limbo aí mesmo, e paciência, né? Quer dizer, eu acho que o grande problema daquela decisão do STJ, que vedou a reclamação no caso de não aplicação ou de incorreta aplicação dos acórdãos dos repetitivos. Quer dizer, o primeiro problema é que aquela decisão, com todo o respeito que o STJ merece, mas ela contraria a lei. Né? A lei não diz o que aquela decisão fala que ela diz. Né? A lei não diz que não cabe a reclamação. Só cria um mecanismo de filtragem. Ela diz, olha, cabe depois de esgotadas as instâncias ordinárias. Então, você não vai entrar com uma reclamação contra a sentença de primeiro grau que violou o precedente do repetitivo. Primeiro apela. Se o tribunal não consertar, aí você tem a reclamação. Até porque se você não tem a reclamação nem o recurso especial... Esse é o problema. Então, eu acho que além desse problema de desconsiderar a lei, né, porque muito claramente o que essa decisão mostra é que o STJ não gostou da lei. Né? Aliás, não é só nesse ponto. Taxatividade mitigada de agravo do instrumento. Né? O STJ não gostou da lei e resolveu que não era aquilo, não. Muita gente não gostou, né? Mas, e aí? Pelo menos fixaram uma tese logo. Mas eu acho que o outro grande problema, né, talvez seja o maior problema, é que essa decisão acaba fazendo com que o STJ não consiga cumprir o papel que é dele de rever e superar os seus próprios precedentes. Então, ele acaba construindo um sistema em que a superação se torna praticamente impossível. Acho que esse é o grande drama. Mas é um drama que o próprio STJ vai perceber daqui a alguns anos. Né? Porque superação não é uma coisa que é para acontecer da noite para o dia. Então, os precedentes estão sendo fixados aí com base no código ao longo dos últimos 4 anos. Daqui a, 10, o STJ vai chegar e dizer assim, peraí, mas esse nosso entendimento aqui, que foi fixado 12, 14 anos atrás, está na hora de ser superado. Como é que chega o processo aqui para superar? Não chega porque a gente falou que não chega. Né? E aí o sistema fica completamente travado. Né? Há um engessamento do direito
que é muito ruim. Então, em algum momento, eles vão, sei lá, mitigar esse negócio. Eles gostam de mitigar. Você é a favor daquele filtro extra lá da relevância da questão no STJ? Ou você acha que isso aí não tem como fugir muito, né? Tem como fugir num sistema como o nosso de litigiosidade excessiva, né, com uma quantidade de processos que já ultrapassou há muito tempo os limites do absurdo. Não dá para um tribunal de superposição julgar a quantidade de processos que eles julgam, né? É só fazer conta. Se o STJ julga 300 mil processos por ano, e se você tem 30 ministros que recebem distribuição, porque o presidente não recebe, o vice-presidente não recebe e tal. Então, você tem 30 ministros recebendo distribuição, 300 mil julgamentos por ano, nós estamos falando de 10 mil julgamentos por ano por ministro. 10 mil. Né? Se cada um trabalhar 250 dias por ano, né? Porque não dá 250 dias. Tá? Se você tirar os domingos, né? O ano já caiu para 310. Se você tirar ali Natal, Ano Novo, Carnaval, semana, não dá 250 dias úteis. Não dá. Mas vamos fazer uma conta maluca aqui. 250 dias úteis, 250 dias de trabalho por ano. Né? Se cada um julga 10 mil casos por ano, então ele julga o quê? 10 mil dividido por 250 dá 400 casos por dia. Né? Quer dizer, não dá. Não dá. Se eu trabalhar feito um louco, com uma assessoria boa, eu não consigo julgar 20 processos um dia. Né? Como é que o cara julga 400? É impossível. Então, essa matemática está errada. E, na verdade, o que a gente acaba vendo na prática é julgamento feito pelo assessor. Né? O ministro funciona assim meio como técnico do time, ele dá ali uma orientação, vai por aqui, vai por ali, e quem pega no pesado mesmo, quem faz ali o negócio é o assessor. E não é para isso. A função do assessor é assessorar. Né? O assessor não pode ser o craque do time. Então, eu acho que isso tem que ser revisto de alguma maneira. Então, a gente precisa criar mecanismos de filtragem. Tem que ter filtragem de recursos. Não é só para os tribunais de superposição, não. Eu estou convencido de que a gente tem que ter filtragem de recursos para o segundo grau. O acesso à jurisdição, constitucionalmente garantido, para mim, é acesso a 1 grau de jurisdição. Do segundo grau em diante já é um favor. Né? Agora, claro que para isso a gente tem que confiar no resultado do primeiro grau de jurisdição. Quanto melhor for o resultado do primeiro grau, quanto mais estrutura se dá para o primeiro grau funcionar bem, menos você precisa de recurso. Né? Mas eu não vejo nenhum problema em se criar mecanismos de filtragem objetivos. Não é decisão teratológica caber recurso. Não é isso. Criar mecanismos objetivos para caber recurso. Por exemplo, o que fez Portugal recentemente, sei lá, deve ter uns 2 anos, Portugal estabeleceu que causas até 5 mil euros só tem direito a 1 grau de jurisdição, não tem recurso. Entendeu? Por quê? Porque eles fizeram uma conta. Quanto é que custa para o Estado português manter um tribunal? Né? Quantos processos os tribunais julgam por ano? Divide o custo pelo número de processos, você descobre quanto custa manter cada processo. Né? E aí se fez uma conta e se descobriu que cada processo gera para o Estado português um custo de quase 5 mil euros. Em números redondos, 5 mil euros. Então, o que eles fizeram? Até 5 mil euros não cabe recurso. A Espanha tinha feito isso 10 anos antes, e na Espanha 3 mil euros. Até 3 mil euros não tem recurso e acabou. Mas eu perdi e eu acho que foi injusto. Sinto muito, amigo. Você perdeu, você acha que foi injusto, coisa julgada. E vamos embora. É o jogo. Negócio. Não, é isso. E temos outras saídas também, né? É até uma forma da parte começar a pensar nas outras portas. É um sistema multiportas, é muito maravilhoso, mas no fundo vai tudo bater na porta do judiciário. E é engraçado, porque não é um valor constitucional necessariamente duplo grau, né? A verdade é que nem tem discussão, né? Mas não é, né? Falar a verdade, não é inconstitucional. Ele não é constitucional nem para o processo civil, nem para o processo penal. O Supremo já disse isso, né? Para o processo penal, ele é um princípio convencional. Ele está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas quando a Convenção Americana fala em duplo grau, ela fala para o processo penal. Para o processo civil, não. Não é uma garantia constitucional. É algo que é criado pela lei. Então, a lei tem que poder regular isso aí, quando é que cabe. Eu não estou querendo acabar com os recursos, não. Até para você acabar com os recursos, com o emprego. Né? Tem que, enfim, filtrar isso de alguma maneira. Tem causas que realmente não faz sentido a gente admitir tanto recurso.
sim. E os honorários recursais, você acha que chegou a ter algum efeito de estímulo aos recursos concretamente ou não? E o tribunal, você sente algum padrão para majorar o honorário ou também não? Vai do caso a caso? Eu acho que os honorários recursais ainda não estão cumprindo esse efeito de inibir. Até porque, muitas vezes, a gente está falando de causas de valor muito baixo. Né? A gente tem uma grande massa de processos de valor, que envolvem valores muito baixos. E aí a gente está falando ali de honorários que são pequenos e que, quando majorados, continuam pequenos. Né? Então, se você pega uma causa cujo valor é 10 mil reais, os honorários em primeiro grau são de 1.000, no tribunal vai passar de 1.000 para 1.200. Não é isso que vai inibir o recurso. Então, eu acho que eles não têm cumprido muito esse papel, não. Eu acho que eles cumprem muito mais o papel de remunerar minimamente o trabalho do advogado. Né? Mas essa ideia de que ia inibir e tal, eu acho que não tem cumprido esse papel, não. Quanto a critérios objetivos para esse aumento, a sensação que eu tenho, e é só uma sensação, tá? Porque eu não fiz nenhuma investigação maior sobre isso, é que os tribunais têm tentado, ali, eu me refiro aos tribunais de segundo grau, ao majorar os honorários fixados no primeiro, ainda deixar uma margem para que os tribunais de superposição majorem mais um pouquinho. Né? Então, o juiz de primeiro grau fixou 10%, o tribunal sobe para 15%, porque se chegar no STJ ou no STF, vai para 20%. E também o código foi meio tímido, realmente, na realidade, pensando nesse valor da causa tão pequeno. O impacto é muito, o valor da condenação também vai ser pequeno, então o impacto é muito, muito diminuto, né? E é o que o pessoal está falando aí, tanta assistência gratuita, defensoria, gratuidade de justiça. Óbvio, nas grandes causas talvez alguém pondere, mas é uma advocacia muito mais artesanal, refletida, né? No dia a dia aqui eu tenho que confiar que o assistido está satisfeito com a condenação e pronto. Eu também, às vezes, 5 mil de dano moral, o cara pediu 10. Eu falo abertamente com o cara que não vale a pena, assim, e o pessoal sabe também que não vale a pena. E o código foi meio tímido realmente pensar em desestimular os recursos. Sei lá, não tem mais muita medida, assim, né, para desestímulo dos recursos. Mesmo a ideia de diminuir os recursos, como ficou o 942 lá também, né, também na prática, eu não sei como você vê isso lá acontecendo na prática, né, a aplicação do 942, mas também não. Acaba que, ok, um pouco menos tempo que os embargos infringentes, mas também não é dizer que o processo vai se tornar a coisa mais séria do mundo por causa disso, né? Então, acho que só uma medida mais gravosa, né? Como retirar os recursos, criar um critério objetivo como esse, mas aí também tocar nisso aí no processo legislativo é difícil de imaginar e vai ter umas 7 adins enquanto isso. Né? É isso. São Ia ser muito dogmas. nisso. Professor, e os negócios processuais, chegou alguma coisa lá? Você vê assim, discutindo validade de negócio, ou também ficou um pouco mais Olha, acadêmico de qualquer coisa? para mim não chegou praticamente nada. E eu não sei se isso é sinal de que não funciona É, ou é um bom sinal de que está funcionando tão bem, está sendo tão respeitado que isso ninguém discute, né? é. Quer dizer, então as partes negociaram, apresentaram ao juiz o negócio, o juiz respeitou, o processo andou com o negócio processual funcionando, produzindo efeitos, e por isso o tribunal não discute. Então, assim, eu não sei o que é exatamente. Eu tenho tido notícia de alguns negócios processuais muito interessantes, mas também não acho que negócio processual seja para esses processos massificados. Né? Negócio processual é para um processo um pouco mais refinado, um pouco mais sofisticado, para o dia a dia ali, para aquele processo feijão com arroz. O que está no CPC vai resolver e ninguém vai mexer nisso. Né? Eu costumo dizer o seguinte: o processo, como está regulado na lei, corresponde, se a gente pode fazer essa comparação, àquela roupa que a gente compra pronta. O processo que é objeto de um negócio processual é a roupa feita sob medida. Para o dia a dia, a gente usa a roupa pronta. A camisa que eu estou usando, a camisa que você está usando, a gente não mandou fazer, a gente comprou pronta. Né? Você vai na loja de departamento, tal. No outlet, inclusive. Outlet para quem tem dinheiro para viajar, comprar. Outlet em Caxias, pô. Mas isso é coisa de defensor, né? Que vai Mas tem, né? Tem, né? Mas você vai na loja, você veste a roupa, não ficou perfeita, mas tá bom, Certo. né?
Serve, para o dia a dia serve. Agora, para ocasiões especiais, né? Você vai tomar posse na defensoria pública e tal, aí talvez seja o caso de uma roupa sob medida. Então, o negócio processual é para situações mais específicas. E aí a gente não vai ver negócio processual toda hora. Mas eu tenho visto alguns negócios processuais bastante interessantes, né? Eu já vi negócio processual sendo convencionado na minha frente, em sessão de julgamento. As partes levantarem e pedirem a palavra e convencionar o negócio processual ali. Então, foi bem interessante. Foi uma experiência muito interessante. Uma grande discussão. Outro dia eu fiz uma live com o Mazola lá da CEPED da UERJ, ele estava falando dos negócios processuais em matéria probatória, né? Que talvez sejam os mais delicados e talvez os mais práticos, inclusive, né? Vai ter essa prova, não vai ter essa prova. Ele mesmo, PI, ele falando muito de prova pericial, né? Que talvez seja o mais delicado. Posso excluir a prova pericial? O juiz ele pode ter subtraído um tipo de meio de prova para o seu convencimento? Me parece que sim, né? Se as partes podem convencionar o ônus da prova, por que não podem convencionar que prova vai ter também, né? Eu estava uma vez conversando com um juiz sobre isso, ele disse, é um absurdo. Se as partes disserem que não vai ter perícia, eu vou mandar fazer de ofício. Eu falei, vai pagar os honorários do perito, então, né? Esse é outro problema. Veja, você vai nomear o perito não trabalha de graça. E as partes vão dizer assim, aqui ninguém vai pagar. Nós não vamos pagar porque a gente não quer perícia. E aí o que você faz? Aí eu decreto a perda da prova. Então você teve 2 trabalhos. Me decretar a perda da prova. Já julga assim a prova antes, amigo. Eles já resolveram lá entre eles. Pô. Onde a própria regra de julgamento, né? O pessoal também é muito apegado nisso. Nunca, é verdade que também nos processos, em geral, porra, né, Mazola? 90% dos casos você não olha e fala lá no final do processo, fala, pô, podia ter tido essa provinha. Várias vezes. É do jogo, pô. Vou ficar ouvindo todas as testemunhas possíveis. Não existe isso, né? Então, também estou de acordo aí. E o princípio da cooperação? Você acha que teve uma mudança assim, prática de atitude das partes do processo, realmente? Porque para você pesou muito. E você, na doutrina como um todo, né? O Mazola também escreveu sobre isso. Você chegou a inserir no próprio conceito de processo, né? A atmosfera cooperativa e tal, para dar a importância realmente que o código, e a doutrina de falar do animal, o código concretamente tentou trazer para esse princípio. Aí que o pessoal fala aquelas coisas folclóricas, as partes vão de mãos dadas, não tem nada a ver com isso. No fundo, eu enxergo o princípio da cooperação como um rol de deveres ali, que são extraídos dele, realmente deveres concretos e úteis podem moldar. Aí os advogados, lembra que aparece para vocês, os advogados vão jogar os deveres para o juiz, os juízes vão jogar os deveres para as partes. Mas dessa forma que eu vejo. O que você acha, assim, concretamente, que o princípio da cooperação já trouxe? A gente tem que começar vendo o que ele não é. Né? Acho que esse é o ponto de partida. Ele não é uma imposição normativa de que os sujeitos do processo se ajudem uns aos outros. Né? Então, senão a gente vai acreditar num processo ingênuo, sabe? Um processo cor-de-rosa. O Marcelo Pacheco Machado, professor lá do Espírito Santo, da Faculdade de Vitória, o Marcelo diz que quem acha que o processo cooperativo é um processo em que todo mundo se ajuda, acredita no processo civil dos ursinhos carinhosos. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Né? O processo cooperativo é um processo comparticipativo, quer dizer, é um processo em que o resultado é construído com a participação de todos os sujeitos, que tem que atuar, cada um no seu papel, da melhor maneira possível. Né? Então, não é cooperar no sentido de ajudar, é cooperar no sentido de trabalhar junto, é cooperar, né? É operar junto, é trabalhar junto, mas cada um cumprindo o seu papel. Quando eu estou falando para os meus alunos sobre isso, eu costumo dizer o seguinte: é como se você fosse ver um filme ou uma peça de teatro em que você tem o herói e o vilão. Né? Você não quer que o vilão seja amigo do herói, porque senão estraga o filme. Né? Imagina, você vai ver Batman e aí tem um Coringa bonzinho ligando pro Batman dizendo assim, vamos tomar um chopp. Você sai do cinema. Né? Você quer que o Coringa tente destruir o Batman o tempo todo. Mas para o Batman ser o Batman, o Coringa tem que ser o pior ou o melhor, dependendo do ponto de vista, Coringa possível, né? Quer dizer, o melhor Coringa possível é aquele do filme que todo mundo viu agora, né? É aquele Coringa psicopata, louco e tal. Louco. Precisa ser daquele jeito para o Batman fazer sentido, né? Se você disse que não é um erudito e tal, mas eu vou invocar aqui Shakespeare, porque eu sou daqueles que acham que tudo se explica a partir de Shakespeare, inclusive direito, né? Em homenagem aqui ao seu xará,
É, exatamente. Esse livro, por acaso, eu tenho. Então, e é isso. Então, se você pensa, por exemplo, numa peça como Otelo, né? Que é uma peça que fala sobre inveja, né? Se você pensa assim, para o Otelo fazer sentido, o Iago tem que ser mau, tem que ser invejoso, tem que ser perverso. Aí, princípio da cooperação. O Otelo encontra Iago e diz: "E aí, Iago, tudo bem com as suas novas?" Ótimo. Inclusive, passei outro dia com sua mulher, Desdémona, que mulher maravilhosa, uma mulher cheia de virtude, você é um homem de sorte. Acabou a peça, vamos embora. Pano rápido, pano rápido. Então, assim, para a peça ser, para o Otelo ser um bom Otelo, que vai matar a Desdémona, né, o Iago tem que ser muito mal. Então é isso, é cada um cumprir o seu papel da melhor maneira possível para que o resultado seja o melhor possível. Né? E eu acho que, nesse sentido, o princípio da cooperação está funcionando muito bem. Né? Porque quando antes o juiz dizia emende a inicial, hoje ele diz emende a inicial para incluir o pedido que você não incluiu. Né? Outro dia eu peguei uma petição inicial que era absolutamente incompreensível, mas não tinha jeito de entender. Né? Aí você fala assim, mas tem causa de pedido? Tem. Eu não consegui entender, mas ela está ali. Tem pedido? Tem. Eu não sei por que ele está pedindo isso, mas tem. Então, assim, mas ela era muito mal escrita. Sim. Né? E aí, invocando o princípio da cooperação, eu disse ao autor, olha só, ou você explica direito esse negócio, ou eu não vou poder te conceder o que você quer, porque eu não consegui entender o que você quer. Então, faça uma petição inicial decente. Né? Então, eu acho que é isso, é exigir de todos os sujeitos do processo que trabalhem da melhor maneira possível, cada um cumprindo o seu papel, para que o resultado do trabalho de todos os integrantes dessa comunidade gere um bom resultado da atividade processual. Sim, e esse 321 é interessante, que às vezes eu recebo um monte de intimação que é assim, ADP, o despacho é ADP. Já fico arrepiado. Só não é pior do que atenda a sua MP, porque aí eu já perco o ar. Mas assim, a ADP, eu já pensei nisso, será que não caberia justificar minimamente sobre o que eu tenho que falar nesse processo? Porque assim, ADP, a última vez que eu falei faz 3 anos no processo, tem 400 páginas. Será que não... Aí quando vem assim, ADP para esclareça certidão oficial de justiça, para mim já tá bom. Entendeu? Não quero que o cara faça a minha parte. Mas para mim dá para sustentar aí um desdobramento 321, né? Eu, quando dou despacho desse tipo, né, eu digo, para abrir uma oportunidade para a parte falar, eu digo sobre o que eu quero que ela fale, sobre o que eu acho que ela tem que falar. É claro que se ela quiser falar sobre mais coisas, tudo bem, não tem problema, né? Mas eu tenho que apresentar para ela um conteúdo mínimo. Então, assim, chega lá um agravo interno, né? A parte contrária para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Senão, sei lá, né? Que está na cabeça do advogado, né? Sei lá, ele fala assim, ele só quer que eu tome ciência aqui de alguma coisa, não sei. Então, eu tenho que dar uma diretriz mesmo, é isso aí. Sim, trabalhar junto, não é isso? Às vezes o pessoal acha que está fazendo o trabalho do outro e tal, mas isso facilita para todo mundo. É muita mais celeridade, esses pequenos tempos mortos do processo, que se a gente somar, né, que gera esse processo demorado que a gente, enfim, quer combater de qualquer forma. Outro dia eu estava vendo lá, acho que foi ontem, né, aquele pinga-fogo do processo, a discussão era livre convencimento motivado, né? Eu concordo totalmente com o Gajardoni. O que você acha? Morreu o livre convencimento motivado? Temos algo novo? Eu acho que morreu. Mas veja, eu acho que no fundo, talvez todo mundo esteja falando a mesma coisa, dando nomes diferentes para mim. Né? Porque eu acho que o grande problema é que isso que o Gajardoni chama de livre convencimento motivado nunca foi livre. Né? Nunca foi livre no sentido de o juiz poder dizer o que ele quer. Né? Mas se isso nunca foi livre no sentido, como o próprio Gajardoni diz, no sentido de que o juiz não pode dizer o que ele quer sobre a prova, então vamos mudar o nome disso. O nome disso não é livre convencimento motivado. Né? E nomes são importantes. Nomes realmente são importantes. Né? De novo, o professor Barbosa Moreira. Né? O professor Barbosa Moreira dizia assim, eu não estou preocupado se você, com a sensação que alguém tem, ou com a ideia que alguém tem a respeito dos nomes dos institutos, se é uma pessoa que acha que não faz diferença chamar o polígono de 5 lados de triângulo ou de pentágono. É claro que faz diferença. Né? Se você chegar para um matemático e chamar o polígono de 5 lados de triângulo, ele diz, é maluco, você não entendeu nada. Então, as coisas têm nomes. Né? É claro que o nome não é essência. A palavra água não molha ninguém, nem mata a sede de ninguém. Né? Mas a palavra água designa alguma coisa. Então, quando eu falo água, você sabe exatamente do que eu estou falando.
Você sabe que eu não estou falando de Agora cerveja eu nem de... até sei. Há 3 meses atrás ninguém sabia direito, né? Porque o negócio estava muito esquisito. Estavam Mas, preparando nossa ó, imunidade. livro, você sabe do que eu estou falando, né? Telefone, você sabe do que eu estou falando. Televisão, você sabe do que eu estou falando. As palavras, elas não têm essência, mas elas representam os fenômenos. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. O direito é ciência, então a gente realmente tem que ter essa preocupação. Né? Imagina se cada médico do mundo fosse chamar o coronavírus por um nome diferente. Aí um diz que é vírus, outro diz que é bactéria. Ah, isso não tem problema. Como não tem problema? Se disser que é bactéria, vão dar antibiótico. Não vai resolver, entendeu? Então, a gente tem que ter essa preocupação na ciência do direito. Então, acho que a gente tem que deixar muito claro que, na valoração da prova, o juiz não é livre para dizer o que ele quiser. Né? E, portanto, isso não é livre convencimento motivado. Se quiser chamar só de convencimento motivado, ok, muita gente está fazendo isso. Acho que é um nome aceitável. Né? O que eu acho que o importante é que não tem esse livre. Sim. Né? Porque no Brasil, essa ideia de livre convencimento motivado, ela gerou resultados muito ruins. Muito ruins. Se a gente pensar no que foi historicamente esse sistema de valoração da prova, como compreendido por juristas de outros países, né, onde isso nunca se chamou livre convencimento motivado, né, se a gente olhar para os países de língua espanhola, isso sempre se chamou de sistema da sana crítica. Né? Então você vai lá em autores como Eduardo Couturi, como Hernando Davis Echandia, como Jairo Parra, que são estudiosos da prova aqui da América Latina. Né? Eles vão falar em sana crítica, né? a crítica saudável da prova, né? A crítica sã da prova. Então, é você fazer uma análise crítica da prova para poder dizer isso aqui demonstrou o fato A, não demonstrou o fato B. E o juiz tem que julgar por base do que está provado, e não no que ele livremente acha que apareceu no processo. Né? No então, fundo, o motivado já mitigava o livre, né? Mas realmente tirar o livremente da lei, mal não faz, né? Mal não faz. Pelo É contrário. melhor não dar ideia. Verdade, professor. Enfim, está quase acabando aí o tempo já, né, da live também. Eu ia até te perguntar aquele negócio da ação declaratória incidental, que eu lembro que você, por lá, quando o Código entrou em vigor, você sempre falou, ação declaratória incidental não morreu, não. E tal. Enfim, não sei se quiser falar um pouco sobre isso aí, acho que ainda tem mais um pouquinho. Essa a gente não teria que deixar para um outro dia, né? Porque talvez demandasse um pouco mais de tempo, mas é um tema interessante. Interessantíssimo. O Código de 2015 ele não fala da ação declaratória incidental como o Código anterior falava. Né? Mas veja, no Código de 39 também não se falava. O Código de 39 não falava da ação declaratória incidental, e nós temos uma obra clássica sobre a ação declaratória incidental, da professora Ada Pellegrini Grinover, que foi escrita ao tempo do Código 39. Né? E ela diz o seguinte, olha, um código que regula o incidente de arguição de falsidade admite ações declaratórias incidentais. O Código de 2015 regula o incidente de arguição de falsidade, que é, a rigor, uma ação declaratória incidental da falsidade de um documento. Né? Então, ele não é infenso a ações declaratórias incidentais. E eu acho que tem um espaço, sim, para ação declaratória incidental. Porque o que eu tenho visto é as pessoas dizerem não cabe ação declaratória incidental porque ela serviria para que a resolução da prejudicial fizesse coisa julgada. E a resolução prejudicial faz coisa julgada independentemente de pedido. Então, não precisa da ação declaratória incidental. Espera aí, mas a resolução da coisa julgada, da prejudicial faz coisa julgada independentemente de pedido se forem preenchidos determinados requisitos. E se não forem? Né? Aí você proíbe a parte de buscar essa coisa julgada? Eu acho que não. Eu acho que tem aí sim um espaço para ação declaratória incidental. Sim, aqueles temas que se perguntarem na prova, todo mundo fala, não, agora não existe mais ação declaratória incidental. Eu tenho certeza que não, aí o candidato fica até quase interno, sai infartado. Esse negócio do coronavírus é engraçado, né? Outro dia eu li alguém falando lá, até quando vai ser chamado como novo coronavírus, né? Tipo o novo CPC, até quando vai ser chamado? Essa foi boa. Vai ficar para sempre. Pô, professor, muito obrigado aí pela aula, né? Toda vez que você abre a boca, vira uma aula. Tenho certeza que muita gente aí tá agradecido. Para mim é uma alegria. Por mim, poderia ficar aqui ouvindo você falar até 10 horas da noite, porque realmente é uma didática, é o que eu falo. Acho que é o maior professor de processo civil em sala de aula que temos aí, e até por isso, né, eu confidenciei, mas vou falar para todo mundo, eu pedi o acesso para tua pós lá no fórum, nem sei se vai dar problema isso, Camilo,
para eu poder ficar ouvindo nessa 1h30 que eu vou para Mangaratiba e volto, fico lá aprendendo processo civil, né? Já aprendi que não tem processo eletrônico, é processo com os autos eletrônicos, enfim. Cada frase a gente aprende mesmo e isso aí é uma alegria para todo mundo. Então, professor, obrigado por sua generosidade aí, Eu pela que contribuição com o processo civil e estamos juntos. É isso. Valeu. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que participou aí com a gente. Valeu, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu.